Capítulo 619, Invasão 1. Graças a todos os méritos que acumulou durante o ano anterior, Lito obteve acesso à Biblioteca Real. Era a maior e mais completa biblioteca do Reino de Gryffon, cobrindo todos os assuntos conhecidos pelos magos, incluindo os proibidos. A biblioteca era composta por vários andares, um para cada elemento. Livros normais podiam ser retirados livremente, enquanto para consultar livros proibidos era necessário gastar méritos e receber uma carta de recomendação de alguém com alto nível de liberação. No caso de Lit, tanto o professor Mart quanto o Vastor o haviam apoiado junto com seu comandante. Lit agora estava sentado atrás de uma mesa de madeira, cercado por outros magos em busca de conhecimento. A cidade de Valeron, a capital do reino de Gryffon, era cercada por todos os tipos de arranjos protetores e por causa deles, Lit não poderia colocar os valiosos tomos dentro da Soluspédia para lê-los todos em um único momento. A magia dimensional permitiria que espiões e ladrões usassem o portal livremente, então ela foi selada. Lit e Solos passaram as últimas horas lendo tomos sobre necromância, para ver se entre as espécies mortas-vivas havia uma adequada para os gostos de Lit. Infelizmente, apesar de ter verificado a seção de criaturas lendárias, sua busca acabou em fracasso. Siga, por que vampiros reais sugam tanto? Eles têm tantas limitações que agora posso entender porque, apesar do fato de que se tornar um vampiro é relativamente seguro e fácil, nenhum mago quer ser transformado em um. Pensamento de Lit. Por favor, se existisse uma espécie imortal e eternamente jovem que não tivesse nenhuma fraqueza, além de se tornar uma bola de discoteca sob a luz do sol, eles teriam governado o lugar por milênios. Soros disse, mas apesar de sua zombaria, ela estava abatida também. NT. Referências. Enquanto Lit fosse humano e com uma força vital rachada, ele morreria mais cedo ou mais tarde. Solos não tinha a intenção de permitir que isso acontecesse, mas, assim como Lit, ela agora estava se agarrando a qualquer coisa. De acordo com os tomos da Biblioteca Real, havia uma maneira de Lit se tornar um morto-vivo com segurança e reter todas as suas memórias. Ao contrário da necromância, que funcionava em cadáveres que não tinham mais um cérebro ativo e núcleo de mana, muitas espécies de mortos-vivos podiam lentamente transformar um ser vivo em um deles. Nesse caso, o corpo nunca morreria realmente. Um núcleo de sangue tomaria forma dentro de seus corpos e cresceria com o tempo, substituindo o seu núcleo de mana no momento em que seu coração parasse de bater. O problema era que não havia espécie morta-viva sem limitações absurdas ou paralisantes. A maioria deles era incapaz de se mover durante o dia, presos em um sono forçado, não importando o perigo em que estavam ou quão fundo se esconderam. Outros, como os Banshees, não podiam cruzar as águas e morreriam se caíssem em um rio ou lago. No entanto, sua maior fraqueza era a incapacidade de usar magia de luz. Para alguém como Lit, que havia passado incontáveis horas para se tornar um curandeiro, era uma troca inaceitável. Para piorar as coisas, a magia da luz não era necessária apenas para curar os outros. Sem isso, Lit também seria incapaz de forjar artefatos verdadeiramente poderosos e até mesmo de usar magia dimensional tão livremente como sempre fez. Teleporte é um de seus feitiços de pão com manteiga durante as lutas, exigia magia de luz. Mortos-vivos não eram completamente incapazes de usar magia de luz, mas já que seu núcleo de sangue era incapaz de assimilá-la de seus arredores, eles tinham que consumir sua própria força vital para produzir energia de luz. Isso significava que, se Lit decidisse se transformar em um morto-vivo, apenas para forjar um único item ele precisaria consumir o equivalente a um chiqueiro de comida. Alguns mortos-vivos eram exigentes sobre com quem eles poderiam se alimentar e, claro, sua vítima tinha que estar viva. Lit não conseguia armazenar humanos vivos dentro de sua dimensão de bolso e não conseguia suportar a ideia de viajar com uma caravana de escravos. Ele teria que alimentar e cuidar deles todos os dias apenas para matá-los mais tarde. Eu posso ser moralmente flexível, claro, mas onde diabos eu mantenho tantas pessoas o tempo todo sem ser descoberto e caçado? Os lixos não têm esses problemas, mas depois de ler muito sobre eles, acho que não é algo que eu gostaria de me tornar.
Em primeiro lugar, não existe uma maneira segura de se tornar um. Eu precisaria passar anos para encontrar uma maneira adequada para meu núcleo de mana e força vital únicos, apenas para uma taxa de sucesso de apenas 10%, sem modificações. Minha sorte sempre foi uma droga, então não tenho vontade de jogar dados. Além disso, o filactério é um grande ponto fraco. Não pode ser armazenado em um item dimensional e não pode estar muito longe. Além disso, depois de conhecer Zogrish, descobri outro ponto fraco que os lixos têm. Se eu puder selar o espaço com uma matriz e cortar a ligação deles com seu filactério, sua força física e mágica serão reduzidas pela metade, e eles se tornarão incapazes de recuperar sua mana. Lito pensou, sem saber que acabara de descobrir o princípio subjacente ao feitiço anti-lixo de Legain. A menos que eles tragam com eles. Solos apontou. Isso é muito arriscado. Visão de vida, seu senso de mana, piscina de Scarlet. Existem inúmeras maneiras de localizar um objeto tão poderoso, e mesmo que o lixo pudesse de alguma forma ocultá-lo, o fluxo constante de mana e força vital trairia sua posição. Lita estava certo, mas a maioria dos lixos antigos preferia trazer seu filactério consigo enquanto lutava contra um oponente realmente perigoso do que ter um único tiro. Eu posso definitivamente descartar me tornar um morto-vivo como uma opção, a menos que eu esteja desesperado ou descubra uma nova espécie com limites aceitáveis. Criar uma nova raça sozinho pode tomar toda a vida que me resta e eu não teria certeza de sucesso. Ele pensou. Eu também não gosto da ideia de me tornar uma abominação. Eles podem ser imortais, mas até agora todos os que conheci pareciam estar loucos, miseráveis ou ambos. Minha melhor chance é pesquisar maneiras de melhorar minha força vital para prolongar minha existência enquanto procuro as plantas de um artefato de ligação de almas. Depois de copiar tudo o que ele poderia precisar para melhorar sua verdadeira necromância, Lito deixou a biblioteca real. Ambos os amuletos de comunicação estavam em silêncio, mas em sua experiência, nenhuma notícia era uma boa notícia. Se o exército não o incomodasse, Lito poderia continuar explorando as cidades perdidas da região de Kelar em busca de pistas, ao passo que não ouvir de sua família e de Camila significava que Falmuro ainda não tinha tentado nada engraçado. Lita adoraria parar de torturá-lo e tirá-lo de cena de uma vez por todas, mas tinha que ser esperto para que ninguém suspeitasse dele. Graças ao teleporte da torre, ele nunca deixou sua presa sozinha por muito tempo. Lito deixou esses pensamentos mórbidos deslizarem e usou o portão do Capitólio para retornar ao norte. Apesar de todas as suas falhas, o exército ainda era o disfarce perfeito para passar muito tempo longe, realizando suas pesquisas dia e noite. Entre seus projetos de estimação mais recentes, estava a criação de um cajado mágico que pudesse imitar o do General Vorg com os olhos do Balor, melhorando o poder dos mortos-vivos menores que ele era capaz de criar à vontade e atacando a cidade perdida de Urioli. Ao contrário das outras ruínas que visitou, Urioli estava quase perfeitamente preservado. Ouro, joias, livros de magia, havia incontáveis coisas à disposição. Infelizmente, as criaturas que habitavam a cidade tornavam cada ataque extremamente difícil. Capítulo 620, Invasão 2. Os predecessores de Lith não deixaram todas essas coisas boas por causa de seus corações. Encontrar algo valioso dentro de Urioli exigia sorte, além de ter que lutar não apenas contra monstros poderosos, mas também contra o tempo. A cidade perdida era um labirinto vivo que se reorganizava periodicamente, tornando qualquer mapa antigo inútil. Para piorar as coisas, suas paredes não podiam ser afetadas pela magia da Terra. A magia dimensional foi selada, e destruir as paredes para se apressar apenas deixou o item amaldiçoado que governava Urioli com raiva. Normalmente, o problema com os habitantes de uma cidade perdida era que eles cresceriam em poder e número com o tempo. Era dever de um ranger abatê-los e reiniciar seu poder antes que se tornassem muito fortes. No caso de Urioli, no entanto, o número de criaturas que desovaram e seu poder foi fixo.
Até mesmo os monstros tiveram dificuldade em encontrar o caminho para fora da cidade e Lith apenas teve que matar aqueles que conseguiram alcançar a barreira externa antes que eles pudessem rompê-la. Visto de fora, a cidade perdida parecia uma cúpula de pedra gigante. As únicas entradas eram localizadas no nível do solo e quebrar a cúpula faria com que o objeto amaldiçoado que protegia a cidade transformasse toda a Auriole em um golem violento. O voo também era inútil, fazendo muitos se perguntarem o que havia no centro da cidade e para que propósito ela havia sido construída. Lith não conseguia parar de pensar em como era estranho que os Rangers pudessem tomar para si tudo o que recuperassem. Auriole também foi apelidado de o campo de treinamento amaldiçoado. Lith usou seu distintivo para contornar a barreira mágica que isolava a cidade e verificou o contador de reinicialização. O labirinto se modificava aleatoriamente em intervalos fixos, então ele tinha que ter certeza de que isso não aconteceria tão cedo. Do contrário, se o combate durasse muito tempo ou se ele conseguisse entrar profundamente em Auriole, Lith correria o risco de ficar preso dentro da cidade. De acordo com o contador, a próxima reinicialização seria em meio-dia, então Lith foi direto para dentro. Eu juro, este lugar é estranhamente familiar. Os quartos são sempre diferentes, mas o clima aqui é algo que já experimentei em outro lugar. Lith pensou enquanto cruzava um pequeno pátio, onde vários manequins de treinamento e armas estavam alinhados em ordem. Uma rápida verificação com visão da vida confirmou a ele que não havia nada de valioso. A única aura mágica na sala pertencia às paredes que envolviam o pátio. Solos usou sua magia espiritual para pegar as armas e usá-las para derrubar os manequins. Por que você fez isso? Lith perguntou quando o último espantalho foi cortado ao meio. Campo de treinamento amaldiçoado, manequins de treinamento. Pensei que talvez houvesse uma recompensa por concluir a tarefa. Ela respondeu. Sim, se fosse um videogame, você poderia estar certo. A vida real é um pouco diferente, no entanto. Ninguém te recompensa por completar tarefa. A voz de Lith transbordava sarcasmo. A sala seguinte parecia algum tipo de armazém. Armários e prateleiras de madeira estavam alinhados contra a parede, enquanto vários vasos cheios de comida estavam ao redor, encantados com um feitiço desconhecido que os impedia de apodrecer. Jackpot. Pensamento de Lith. Eu nunca vi esse tipo de pseudonúcleo antes. Eu me pergunto se eu sou o primeiro a um rápido uso de revigoramento o fez perder o interesse. Droga, o pseudonúcleo é muito complexo em comparação com o item dimensional. Essa coisa não vale nada para mim. Lith ainda o copiava nos mínimos detalhes, apenas para garantir. Magos falsos não podiam escanear itens mágicos como ele tinha acabado de fazer. E mesmo que tal feitiço não tivesse utilidade para Lith, o reino poderia estar interessado em comprá-lo dele. As prateleiras da sala tinham vários livros, mas após uma rápida olhada, descobriram que eram livros de estoque ou de contabilidade. Lith abriu a porta que dava para a próxima sala, surpreso por ainda não ter encontrado uma encruzilhada ou um monstro. Até aquele ponto, seu caminho tinha apenas uma entrada e uma saída, tornando o mapa sem sentido. As camadas externas sempre foram fáceis, mas nunca tão simples. Se continuar assim, posso me aprofundar muito em Auriole. Mas por que meu senso de paranoia está formigando? Pensamento de Lith. Bem, talvez porque se é fácil entrar, também é fácil sair. Não é como se este lugar fosse habitado. Obrigado, Solos. Que jeito de azarar. Lith disse ao entrar no que parecia ser um dormitório, encontrando um assassino de magos e uma dama de branco. Eles eram dois tipos de mortos-vivos que eram capazes de ficar acordados durante o dia, desde que evitassem a luz solar direta. Infelizmente para Lith, toda a luz dentro de Auriole era artificial, para que seus inimigos pudessem se mover sem problemas. Um assassino de magos geralmente nasceu do corpo moribundo de um poderoso espadachim. Em sua nova forma, eles seriam incapazes de usar magia falsa, mas sua natureza morta-viva combinada com suas habilidades permitiu que eles canalizassem a energia elemental em sua esgrima.
Eles não eram magos de verdade, mas eram capazes de lançar feitiços sem nenhum canto ou sinais com as mãos. Eles só precisavam realizar uma série de ataques para desencadear todos os tipos de ataques elementais até o nível 3. Além disso, a magia era sua fonte de nutrição, tornando todos os tipos de feitiços diretos inúteis contra eles, não importando seu nível. Ambos os magos falsos e verdadeiros tiveram dificuldade em enfrentar alguém com resistência infinita que poderia usar magia simplesmente balançando suas lâminas em um combate corpo a corpo. O assassino de magos na frente de Lito parecia uma massa humanoide sem traços característicos de gás laranja empunhando uma espada longa coberta com runas de poder. Seus olhos vermelhos estavam fixos nele, fervendo de fome. Dentro das fronteiras de Uriole, todas as criaturas geradas pelo labirinto não podiam morrer, mas isso não significava que elas seriam libertas de suas necessidades. Porque sua espada está coberta de runas. Eles não deveriam desaparecer após o término do processo de forja? Solos pensou, feliz por ter a oportunidade de compartilhar parte de suas memórias sem revelar seu segredo. Porque sua espada está coberta de runas? Lit perguntou com uma voz sarcástica, falando mais com Solos do que com o assassino de magos. A criatura avançou para Lit, sua lâmina cortando o ar à sua frente para lançar uma bola de fogo. Desculpe, Solos. Ele disse que não está pronto para compartilhar no primeiro encontro. Lit pensou enquanto batia palmas. Ele conjurou uma cúpula de ar giratória que sugou a bola de fogo e a desviou contra a Dama Branca. Nascidas do cadáver de uma mulher que matou seus próprios filhos, as Damas Brancas eram capazes de usar apenas 2 elementos, água e escuridão. Eles precisavam se alimentar da força vital de crianças e a extraíram afogando-os. O morto-vivo estava usando um vestido de noiva esfarrapado. O branco imaculado do vestido enfatizava sua carne necrótica cinza. Devido à prolongada falta de comida, a Dama Branca foi incapaz de manter sua aparência física humanoide e foi reduzida a uma criatura semelhante a um zumbi. No entanto, sua fome não diminuiu seus poderes mágicos nem um pouco. Ela lançou um poderoso jato de água que envolveu a bola de fogo e a apagou como se fosse uma vela. A Dama Branca gritou de raiva enquanto olhava para seu companheiro com tanta raiva que Lit esperava que ela atacasse o assassino de magos. Continua no